Olá pessoal, eu sou a professora Isabel e estamos aqui novamente para mais uma videoaula. E a aula de hoje, o assunto vai ser o quê? Estudo da língua. Que tipo de estudo que nós vamos fazer hoje? Concordância. Concordância nominal e concordância verbal. Ah, professora, mas o que vem a ser isso, hein? Concordância. Vamos só dar uma analisadinha nessa figura aqui. O que a gente tem aqui, ó? São peças de quebra-cabeça. A gente sabe que quebra-cabeça são várias pecinhas e elas precisam o quê? Se encaixarem para que a gente monte algum tipo de figura. Se elas não se encaixam corretamente, a gente não vai conseguir obter nunca um resultado final. Vai sempre faltar uma peça que se encaixe ali para dar a figura que a gente quer. Então, se a peça tem 30 peças e eu tenho só 29, a gente nunca vai conseguir montar corretamente essa figura. Então, elas precisam o quê? Ter encaixe. Ah, mas por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque, gente, a concordância nada mais é do que a gente fazer essa semelhança aí do encaixe, da combinação. Então, quando duas ou mais pessoas partilham de uma mesma opinião sobre um fato, dizemos que há concordância entre elas. Então, quando a gente concorda com alguma coisa que alguém falou, é porque nós pensamos igual a essa pessoa. Então, há entre nós uma concordância dessas ideias. Por exemplo, você diz assim para os seus colegas: vamos estudar português hoje? Vamos fazer a interpretação daquele texto que nós lemos na aula passada, lá do relato da Nina Horta? Aí os seus coleguinhas, todos, concordam. E aí vocês escolhem uma casa, se reúnem e vão fazer as atividades. Olha só, houve o que aqui? Uma concordância de ideias. Todos concordaram com você que vocês tinham que estudar. Na gramática, existe a concordância entre as palavras, ou seja, essas palavrinhas, elas precisam combinar entre si para que o todo tenha um sentido completo. Então, observe, os alunos estudiosos estão só pensando no que vão estudar. Observem aqui, ó, que eu tenho os alunos estudiosos. Nesse sintagma nominal aqui, os alunos, nós temos o substantivo, que é o núcleo, palavra principal, e a gente observa aqui, ó, que as palavras que estão relacionadas a ele está o quê? Combinando, concordando. Alunos é um substantivo masculino, plural. Observem que o artigo ali, ó, também é masculino e está no plural. E o verbo, ó, ao finalzinho do verbo, ó, plural também. Então, os alunos estudiosos estão só pensando no que vão estudar. Observem que aí há uma concordância, as palavras estão combinando entre elas. Nós não poderíamos falar assim: os alunos estudioso. Não. Se é mais de um aluno, são os alunos. Então, nós temos aqui um exemplo de substantivo masculino. Vamos ver ali o de baixo. As crianças enjoadas, ó, estão só pensando no que vão comer. Isso aqui é um pedacinho do texto lá que nós lemos na aula anterior. Então, ó, as crianças. Substantivo feminino, crianças, plural. Concordando com o artigo feminino, plural. E também com o verbo, olha lá, ó, enjoadas e não enjoada. Claro que nas conversas que vocês têm entre si, entre os amigos, a gente muitas vezes, deixa escapar essas situações aí e acaba que você fala, em vez de as crianças, sem o acréscimo do S ali no finalzinho. Então, o que vem a ser a concordância nominal? Concordância nominal é o seguinte, gente: os adjetivos, os artigos e outras palavras que se referem ao substantivo vão combinar com ele em gênero e em número, ou seja, em pessoa, masculino e feminino, e em número, singular ou plural. Então, observe aqui, ó, essa figurinha aqui que eu coloquei, ó, essa imagem. Qual que é o problema que nós temos nessa plaquinha que está aí colocada em algum lugar? Não pode alimentar os sagui, animais selvagens. O que a gente observa aí que não está encaixando, que não está combinando?
Observem que os é um artigo plural masculino. Sagui é um animalzinho. Mas se eu coloquei os antes, significa que é mais de um animal. E ali na plaquinha está no singular. Então, a gente já observa aí um erro de concordância. Não seria os sagui, e sim os saguis. E se são os saguis animais, o quê? Selvagens? De jeito nenhum, né, gente? Selvagens. Então, eu tenho que fazer a concordância. O artigo com o substantivo ali que está no singular, mas tem que estar no plural, os saguis, e animais, que está no plural, selvagem, que é o adjetivo, tem que concordar com ele também. Então, animais selvagens. Não pode alimentar os saguis, animais selvagens. Então, a gente observa muito por aí quando a gente anda, que a gente vê essas placas com muitos erros de concordância, tanto nominal quanto de concordância verbal. Então, nós vamos praticar agora. Ó, tem um trechinho de uma música aqui muito famosa. Então, vamos ver aqui o que é que nós vamos observar. É que a viola fala alto no meu peito humano e toda moda é um remédio para os meus desenganos. Não, né, gente? Para os meus desenganos. Mas nós vamos só fazer uma observação aqui. Isso aqui é uma música, né? São versos. E o autor, quando ele vai criar músicas, poemas, ele vai utilizar as palavras do jeito que ele achar que elas vão combinar melhor, para que elas tenham o sentido que ele quer que tenha. Então, estaria errado? Na norma padrão, sim, mas para o autor que escreveu, ficou melhor essa forma de ser escrita. Mas a gente sabe que, se a gente fosse escrever utilizando o correto, a norma padrão, ao invés de desenganos, seriam o quê? Desenganos. Por quê? Porque as palavras que vêm combinando com eles ali, ó, acompanhando, associada, elas estão no plural. Então, a gente tem que colocar no plural também. Muito bem. Vimos a concordância nominal, é a concordância do nome, né, do substantivo com as palavras que estão relacionadas a ele. No caso, os adjetivos, artigos e outras que estiverem ali. Agora nós vamos ver a concordância verbal. Mas, para que a gente entenda o que é concordância verbal, nós vamos primeiro ter que saber encontrar o sujeito da oração. Então, o que vem a ser sujeito na oração? Então, o sujeito, gente, é bem simples de se achar. É só você identificar ali, naquela frase, sobre quem ou sobre o que você vai falar alguma coisa. Então, sobre quem ou sobre que se fala alguma coisa. Observe. Pessoas cantam. Aí a gente vai fazer uma perguntinha assim, ó. Quem é que canta? Quem canta? Olha lá, pessoas cantam. Quem canta? Pessoas. Então, aqui eu já identifiquei quem é o sujeito dessa oração. Só fazendo a perguntinha. Quem? Então, pessoas é o sujeito da oração. Então, tem dúvida? Analisa a sua frase, a sua oração. Quem é que está fazendo alguma coisa? Ou o trem chegou. Trem é pessoa? Não, é um objeto, né? É uma coisa. Então, nós vamos falar quem? Aqui, a gente vai fazer a pergunta quem? Não. Ao invés de nós fazermos a pergunta quem, nós vamos fazer a pergunta o quê? Então, olha lá. O trem chegou. O que chegou? Aí você tem a resposta lá, ó. O trem. Se o trem foi o que chegou, é dele que nós estamos falando. Então, se é dele que nós estamos falando alguma coisa, o sujeito, então, é quem? O trem. Só para lembrar, gente, sujeito é sobre o que ou sobre quem falamos alguma coisa. E tudo aquilo que se fala a respeito desse sujeito, a gente chama de predicado. Então, olha lá, o trem chegou. Quem chegou? O trem. O que eu estou falando a respeito desse sujeito? Eu estou falando que ele chegou. Então, ali o verbinho chegou é o predicado da oração, certo? Então, vamos lá.
Então, nós temos aqui sujeito simples. A gente pode ter um sujeito que apresenta apenas um núcleo, ou a gente pode ter sujeito que apresente mais de um núcleo. Quando a gente tem um sujeito que apresenta apenas um núcleo, nós temos um sujeito simples. Então, as cigarras cantam. Qual que é a palavrinha mais importante ali daquela frase? Cigarras. É sobre ela que eu estou falando. Então, eu tenho apenas um núcleo, uma palavra importante. Elas cantam. Observem que eu substituí cigarra por elas. Elas é um pronome substantivo, porque ele substitui o quê? Um nome. Então, as cigarras cantam, as cigarras é o sujeito, palavra principal, cigarras. Aqui eu tenho um sujeito simples. E quando eu tenho um sujeito composto? Quando eu apresentar nessa minha oração, nessa minha frase, dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais palavras importantes. Então, observem aqui, ó. As cigarras e os pássaros cantam. Quem é que canta? Cigarras e pássaros, dois núcleos, cigarras e pássaros, estou falando dos dois. Aí eu vou fazer a substituição pelo pronome substantivo, pelos pronomes no caso. Elas, quem? Cigarras. E eles quem? Pássaros, cantam. Então eu tenho aqui dois núcleos, duas palavras mais importantes. Por isso nós chamamos de sujeito composto. Então nós temos, nesse caso aqui, duas situações de sujeito. O sujeito simples, quando nós temos apenas um núcleo, palavra importante, ou quando nós temos dois ou mais núcleos, que são duas ou mais palavras importantes. Aí, gente, no caso pode ser 2, 3, 4, quantos forem necessários, tá? Então, a concordância verbal nada mais é do que quando o verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa e número. Então, isso aqui é a regra básica. O verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito. Se eu tiver um núcleo, ele vai concordar com o núcleo. Se eu tiver dois ou mais, ele vai concordar com esses dois. Nesse caso, ele vai para o plural. Então, vamos lá. O trem chegou. O trem, sujeito em terceira pessoa, no singular. O verbo fica no singular, também na terceira pessoa. E eu posso, gente, também variar, tá? Eu posso colocar esse verbo antes ou depois, ou seja, o sujeito ele pode estar no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. No caso aqui, ó, chegou o trem. Continua sendo quem chegou? O trem. Só que o verbo está aparecendo antes. A mesma coisa, verbo no singular, concordando com o sujeito que está em terceira pessoa do singular. Vamos dar então uma praticadinha agora. Nas frases retiradas do texto inapetência, aquela voltando no texto da Nina Horta, grife o sujeito e o verbo que com ele concorda. Então, nós vamos identificar o sujeito nas frases e os verbos que estão relacionados a esse sujeito. Lembrando, gente, que numa oração, numa frase, você pode ter mais de um sujeito, tá? Mais de um verbo. Então, vamos lá. O coelho em questão, de manhã bem cedo, vinha bater no vidro da sala. De quem é que nós estamos falando aqui, gente? Do coelho em questão. Esse aqui, né, essa expressão, esse sintagma, é o sujeito da oração. E quem é que verbo que está sendo relacionado com ele? Vinha bater. Nesse caso aqui nós temos uma locução verbal, né, que são dois verbinhos juntos. Então, vinha bater é o verbo que são os verbos que estão se relacionando com o coelho em questão, que é o sujeito. A Úrsula passou as férias numa ilha de pescadores. Quem passou as férias numa ilha de pescadores? A Úrsula. Qual verbo que está relacionado a Úrsula? Passou. Então, nós encontramos aqui o sujeito, que é Úrsula, e o verbo que está relacionado a ela, que se refere a esse sujeito. Também concordando com ela. Ó, Úrsula, sujeito, né, em terceira pessoa, verbo no singular. E se o papi dissesse que sim, goela abaixo, né? Quem dissesse o quê? O papi. Então, esse é o sujeito. Qual é o verbo que se refere a esse sujeito? Dissesse. Papi, sujeito em terceira pessoa, o verbo tem que permanecer também no singular. De repente, eram 3 netos. De quem é que nós estamos falando aqui? Opa, 3 netos. Qual é o verbo que está relacionado a 3 netos, que é o sujeito? Eram. Então, o sujeito 3 netos está no plural. O verbo automaticamente tem que concordar com ele no plural.
Então, gente, é isso. A concordância verbal, ela vai ser o quê? A concordância, né? A combinação do verbo com o núcleo do sujeito a que ele se refere. Então, nós temos que analisar. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito está no singular, o verbo também vai permanecer no singular. Então, é aquele, ele vai concordar com o sujeito a que ele se refere em número e pessoa. E é isso, pessoal. Nós terminamos aqui hoje mais uma aula. E na próxima aula a gente vai continuar. E tenham todos, né, bons estudos, observem lá as atividades que estão sendo postadas, estudem bastante para que vocês não se percam. Até já, gente!